a política monetária, todos esses que estão discutindo política fiscal, política monetária, política cambial, colocam uma demasiada fé nesses instrumentos de política econômica sem conexão com a economia política. Eu atesto aqui claramente, não é possível uma política desenvolvimentista no Brasil sem uma ruptura. Quando todos estão encantados com a China, tem que pensar em Mao Tse-tung, na ruptura de 1949. Essa é a questão. Se quer pensar a situação da saúde e da educação num país da periferia capitalista como Cuba, tem que pensar na Revolução de 59. Eu não estou aqui com um programa máximo, eu estou recordando aqui uma lição histórica elementar. Ora, quais são as forças interessadas em fazer uma política monetária expansiva, ou ter uma política cambial capaz de fomentar as exportações, ou ter uma política fiscal capaz de impulsionar, através do Estado, um investimento privado? Ora, isso precisa estar ancorado em classes sociais. Acaso a burguesia brasileira quer uma política fiscal expansiva ou uma política monetária favorável às exportações? Ela não briga por tal, nem a ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, nem a CNI, nem a Fiesp, nem as organizações. Eu não vejo as classes sociais burguesas, as frações de classes, interessadas no desenvolvimento, Anderson. Daí meu reparo à tua questão, porque não é possível isso se não tiver os setores de classe interessados. É claro, as classes trabalhadoras estariam interessadas nisso, num outro projeto, vamos chamar assim, no teu jargão de desenvolvimento. Sim, qual é o obstáculo concreto? É que Lula, o PT, a Central Única dos Trabalhadores e o petismo em geral, ele perdeu a credibilidade diante do povo, constitui-se num tremendo fracasso histórico. Eu afirmava o fracasso histórico do petismo desde 2013. Diz, aqui constitui um fracasso histórico. Ele pode, inclusive, ter vitórias eleitorais e não recuperar a credibilidade histórica, que é o que está acontecendo. Bom, isso se ele tivesse interessado em convocar o povo para grandes mudanças. O grande problema daqueles que culpam os movimentos sociais, as centrais sindicais, a igreja de base, etc., num saudosismo dos anos 80, esquece que nós estamos num regime presidencialista, que o presidente tem uma autoridade tremenda. Pasmem, que um protofascista como o Bolsonaro exerceu na plenitude e que o governo atual, precisamente, trata de desmobilizar o tempo inteiro. Então, se não existe entre as frações de classe, burguesia industrial, burguesia agrária, burguesia bancária e burguesia comercial, o interesse na mudança na política econômica, nas classes trabalhadoras tem um obstáculo. Lula não tem credibilidade do povo. E mais, deu demonstrações inequívocas, não nesse quinto mandato petista, durante todo o período anterior. Aí eu tenho uma divergência com o Decache, que é, embora ele fez esse reparo, o problema já está na adesão do Lula em 2002. Aquele contexto, e nós podemos chegar num acordo muito fácil sobre isso, aquele contexto em que teve expansão do setor público e uma política social aparentemente não, nova no país, porque as políticas sociais do Tucano eram de um desprezo pelo povo absoluto, aquelas migalhas sociais, elas fortaleceram, por exemplo, para dar o exemplo do Davi aqui, ele sabe disso, a política educacional do governo de expansão dessas políticas inclusivas, cinicamente moralistas de quinta categoria, de Haddad e de Renato Janine Ribeiro, colocaram a Croton na Bolsa de Valores com alta cotação, lá atrás, já lá atrás, e fomentou uma indústria da filantropia que empobreceu o nosso povo e acumulou poder e riqueza na mão de alguns grupos. E isso foi em tudo. Agora nós estamos vendo na saúde. O Lula, na campanha, disse: olha, eu vou dar a alta complexidade através do SUS. O que significa? Pegar o sistema de saúde destruído, não pode dar alta complexidade. O que ele vai entregar? O orçamento público para o setor privado. Os grandes, e já está em curso. A NISE, a propósito, foi defenestrada por essa razão estratégica. Então, Anderson, para concluir, eu diria, não há a menor possibilidade de desenvolvimentismo aqui, sem uma ruptura radical com a classe dominante. Aí vem. Esse é o ponto essencial. Bom, há uma ruptura em curso? Não.
mas as condições sociais para tal estão se colocando, tal como a inocência daquele petismo de toda a esquerda liberal achava que 2013 estava um paraíso. E o monstro emergiu da lagoa com uma força gigantesca que deixou o governo Dilma paralisado. Ela dobrou a posse em 2014, ela fez uma ruptura com a campanha, foi um calote eleitoral total colocando o Joaquim Levy, e a resposta veio em 2016. Então, a surpresa nunca é, de fato, do ponto de vista histórico, uma surpresa, né?